Olá! Na aula de hoje eu vou ensinar vocês o passo a passo deste peixinho. Já deixa seu like para assinar a chamada da aula aí, vem comigo no passo a passo. Para fazer o peixinho, a gente vai precisar de uma bolinha de 2,7 centímetros de diâmetro na cor amarela para fazer o corpo, 1,8 centímetros de diâmetro na cor azul para fazer a barbatana, 1,5 centímetros para fazer o rabo e 1,2 centímetros para fazer as nadadeiras. Para os olhos, vamos utilizar na parte branca 6 milímetros e na parte preta 2 milímetros. Para fazer o peixinho, nós vamos começar a fazer o corpo com a cor amarela. Vamos fazer uma bolinha. Com a bolinha de massa amarela, a gente vai transformar ela numa coxinha. E essa parte maior da coxinha, a gente vai marcar o olhinho, a região dos olhos do peixinho. Deixa bem vincadinho. Pode deixar lisinha a massa, tirando bem as digitais. Nessa parte aqui, a gente já vai marcar a boquinha do peixe. Com o marcador de boquinhas, a gente vai aplicar. E com o boleador de 2 milímetros, a gente vai marcar o cantinho. Para fazer os olhos, a gente vai pegar a massinha que separamos e dividir ao meio. Vamos fazer 2 bolinhas. E para ele não ficar muito redondinho, a gente vai deixar ele no formato de uma gotinha achatada. E aqui, a gente já pode juntar um olhinho ao outro. Para ele virar uma pecinha única. Com a massinha preta, a gente vai dividir ao meio para fazer as 2 pupilas. E agora sim, 2 bolinhas. Pega a partezinha branca, dá uma achatadinha. E aperta. Achatou um pouquinho, encaixou e apertou. Com o corpo do peixinho, a gente vai aplicar um pouquinho de cola, com a ajuda de um palito, para fazer a fixação dos olhinhos. Agora, com a massa azul, nós vamos fazer a barbatana dele. Vamos fazer uma bolinha. Da bolinha, nós vamos fazer um rolinho. Sendo que este rolinho, ele vai ser um pouco mais fino na parte de trás e um pouquinho mais grosso na parte de cima. E vamos achatar. Ele tem que ter mais ou menos o comprimento do peixinho. Agora, a gente vai deixar um pouquinho mais arredondado à frente. E com o auxílio de uma tesourinha, nós vamos cortar 2 franjinhas para ele. E aqui, a gente vai separar, dar uma leve torcidinha e colocar para baixo. Uma leve torcidinha e para baixo. Nós vamos encaixar, ó, essa massinha nesse sentido aqui e trazendo de volta, ó, para cá. Vai fazer esse movimento. Mas antes de encaixar, a gente vai pegar uma faquinha e de baixo para cima, a gente vai fazer frisos nela toda. Tomando cuidado, ó, de na parte de cima dar uma viradinha para ele dar um acabamento em cima também da peça aqui. Deixando sempre numa distância semelhante.
cada um dos frisos. Se essa peça for ser utilizada sem ser um aplique, vai aparecer esse lado, aí a gente vira e termina o risco aqui do outro lado, com cuidado para não amassar a frente. Agora, se você for usar para aplicar, aí não tem necessidade de fazer esse trabalho, porque não vai aparecer. Frisou acompanhando onde a faquinha tinha entrado. Certo? O lado direito é esse aqui. Agora, nós vamos aplicar um pouquinho de cola aqui, ó, de onde vai ser a franjinha do peixe. E trabalhando ele aqui, ó, no comprimento. Não precisa passar mais que isso, é só um fiozinho. E aqui a gente vai encaixar com cuidado para ele não tampar o olho. Ó, aqui ela ficou muito comprida, depois que a gente fez o frisado, ela ficou muito compridinha, então a gente pode dispensar 2 gominhos destes. É só pegar a tesourinha e cortar, e aqui dá o acabamento. Aqui a gente pode virar um pouquinho, ó, para o cabelinho dele ficar para trás, sem tampar os olhos. Para fazer as nadadeiras, nós vamos separar a massa ao meio e trabalhar 2 peças iguais. Elas terão o formato de losango. E agora, com a faquinha, a gente vai cortar ela assim, ao meio, e uma vez para cada lado. Essa aqui também é interessante que a gente faça o acabamento aqui, ó, na vira dela. E atrás não vai ser necessário. Essa vai ser aplicada aqui. Já passa um pouquinho de cola. E aplica essa nadadeira. A outra é exatamente no mesmo formato. E também recebe o mesmo friso. Um no comprimento. E aqui, fazendo o acabamento no topo. Esta outra nadadeira, a gente vai aplicar na parte de trás do peixinho, aqui, ó. De modo que ela fique aparecendo um pouco na frente. Agora, a gente vai pegar a massa para fazer o rabinho e dividir ao meio. E vamos fazer o mesmo modelo da nadadeira, só que ela é um pouquinho maior. Riscou no meio e uma vez para cada lado. Tomando cuidado de acertar a pontinha. E vamos fazer a outra peça igual. Frisou no comprimento, mais uma vez para um lado, outra vez para o outro e corrigindo aqui em cima. Pronto. Agora, a gente vai unir uma peça a outra, ó, nesse sentido aqui. E vamos aplicar cola aqui para aplicar ali no rabinho. Segurou o peixinho com cuidado e encostou.
Agora a gente vai iluminar um pouquinho o olho com um buleador de 2 milímetros. A gente vai marcar em cima, maiorzinho, e embaixo uma gotinha menorzinha. E assim ficou pronto o peixinho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.